Em 1993, três engenheiros especializados em chips se reuniram em uma lanchonete Dennis próxima a San José e rabiscaram os planos de uma nova empresa em um guardanapo. A ideia era desenvolver um processador revolucionário, capaz de renderizar imagens tridimensionais para jogos eletrônicos com uma velocidade muito superior à dos chips convencionais. Com cerca de US$ 40.000 em mãos, o trio batizou o projeto de NV, uma abreviação de Next Version, próxima versão, e logo depois escolheu o nome NVIDIA, uma brincadeira com a palavra latina para inveja, já que esperavam que os concorrentes ficassem verdes de ciúmes. Os dois primeiros chips lançados não deram certo, mas em 1997 o Riva 128 finalmente entregou aos jogadores de PC gráficos 3D fluidos. Em 1999, surgiu o GeForce 256, o primeiro produto comercializado como uma GPU, sigla para Unidade de Processamento Gráfico. Imagine uma minúscula fábrica repleta de milhares de núcleos trabalhando em paralelo, gerando imagens todas de uma vez em vez de uma por uma. O sucesso foi imediato, a NVIDIA abriu capital e sua tecnologia chegou até o primeiro Xbox da Microsoft. Durante os anos 2000, a empresa manteve um ritmo acelerado, lançando famílias de chips como Fermi, Kepler e Maxwell, sempre cativando os gamers. Mas a grande virada aconteceu em 2006, com o lançamento do CUDA, um software que permitia aos programadores usar os mesmos núcleos gráficos para cálculos científicos e matemáticos, não apenas para jogos. Era como ter milhares de calculadoras funcionando simultaneamente. O que o CUDA possibilitou foi algo ainda mais surpreendente. Pesquisadores descobriram que esses chips eram perfeitos para treinar modelos de aprendizado profundo, programas que aprendem analisando exemplos, como um aluno estudando com cartões de memorização. Em 2012, um modelo chamado AlexNet chocou o mundo da tecnologia ao identificar objetos em fotos com uma precisão muito além do esperado, tudo graças ao treinamento em PUS da NVIDIA. A demanda explodiu. A empresa tropeçou ao tentar entrar no mercado de chips para celulares, mas redobrou os esforços em placas para data centers, comprou uma empresa de redes e continuou aprimorando sua arquitetura. No evento GTC de 2024, o CEO e fundador Jensen Huang subiu ao palco para apresentar o chip Blackwell B200, uma verdadeira torre de transistores projetada para treinar modelos de inteligência artificial do tamanho de cidades. Segundo a NVIDIA, o Blackwell é cerca de 25 vezes mais eficiente que a geração anterior. Governos e gigantes da computação em nuvem estão encomendando galpões inteiros desses chips para construir sistemas de IA em escala nacional, uma tendência que analistas agora chamam de IA soberana. Os números comprovam o sucesso. No segundo trimestre fiscal de 2025, a empresa registrou receita recorde de US$ 30 bilhões, um salto de 122% em relação ao ano anterior, com margens de lucro superiores a 70%. As ações, porém, enfrentam oscilações devido a restrições de exportação que limitam a venda de chips avançados para a China. Ainda assim, o valor de mercado da NVIDIA se aproxima dos US$ 4 trilhões, rivalizando com as maiores empresas da história. Em resumo, a startup nascida em um guardanapo de lanchonete hoje fornece o motor por trás de quase todos os grandes avanços em inteligência artificial do planeta. Em fevereiro de 2004, um estudante do segundo ano de Harvard chamado Mark Zuckerberg lançou o Facebook direto do seu quarto no alojamento universitário. Era um site simples, onde alunos podiam publicar uma foto, listar suas disciplinas e adicionar amigos com um clique. A novidade se espalhou rapidamente de campus em campus e em 2 anos a plataforma, agora apenas Facebook, abriu para qualquer pessoa com mais de 13 anos. A empresa começou a lucrar com pequenos anúncios em banners e depois inventou o feed de notícias, que misturava postagens de amigos com propagandas cada vez mais personalizadas, baseadas nos interesses dos usuários. O dinheiro gerado por esses anúncios permitiu que o Facebook comprasse o Instagram por US$ 1 bilhão em 2012 e o WhatsApp por 19 bilhões em 2014, transformando dois possíveis concorrentes em aplicativos da própria empresa. O IPO de 2012 avaliou o Facebook em quase US$ 100 bilhões, o maior lançamento de uma empresa de tecnologia até então. Mas a trajetória tranquila sofreu um baque em 2018, quando veio à tona que a consultoria Cambridge Analytica havia coletado dados de dezenas de milhões de usuários para direcionar anúncios políticos. A confiança na plataforma despencou e o valor de mercado da empresa caiu cerca de US$ 134 bilhões em uma semana, a maior perda em um único dia já registrada na história. Reguladores exigiram novas regras de privacidade e a Apple, mais tarde, bloqueou grande parte do rastreamento de anúncios do Facebook. Para cortar custos, a empresa demitiu cerca de 21 mil funcionários entre 2022 e 2024.
Zuckerberg apostou alto no futuro da realidade virtual e mista. Já havia comprado a fabricante de óculos de realidade virtual Oculus em 2014, mas em 2021 foi além. Rebatizou a empresa como Meta e investiu bilhões em laboratórios de hardware e na plataforma de mundo virtual Horizon. Muitos investidores duvidaram dos gastos, mas os laboratórios também criaram uma linha de modelos de linguagem de código aberto chamada Llama, oferecendo aos desenvolvedores acesso gratuito a uma IA poderosa. Hoje, a Meta se sustenta em dois pilares: a maior rede social de publicidade do mundo e o impulso para integrar inteligência artificial ao cotidiano. Em abril de 2024, a empresa abriu o Horizon OS, o sistema operacional que roda nos Oculus Quest, para parceiros como Asus e Lenovo, na esperança de se tornar o Microsoft dos óculos de realidade virtual. Seu modelo mais recente, o Llama 3. Com 405 bilhões de parâmetros, é a maior IA de código aberto disponível e alimenta o Meta AI, um assistente virtual integrado ao Facebook, Instagram, WhatsApp e até mesmo aos dispositivos da empresa. Enquanto isso, os elegantes óculos inteligentes Ray-Ban Meta, que permitem conversar com a IA e transmitir vídeos sem usar as mãos, triplicaram suas vendas no último ano. Para o segundo trimestre de 2025, a Meta projeta uma receita entre 42,5 e 45,5 bilhões de dólares, e seu valor de mercado voltou a ultrapassar a marca de $1 trilhão. Zuckerberg afirma que o próximo passo é uma superinteligência artificial capaz de enxergar o que o usuário vê através dos óculos. Se essa visão se concretizar ou não, a plataforma nascida em um quarto de universidade hoje conecta 3,2 bilhões de pessoas diariamente e está determinada a dominar a próxima onda da computação. Em 1998, dois estudantes de pós-graduação de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, transformaram um projeto de pesquisa chamado Backhub em uma empresa. Um dos fundadores da Sun Microsystems gostou tanto da ideia que assinou um cheque de $100 mil na hora, permitindo que alugassem uma garagem em um bairro residencial, propriedade da futura CEO do YouTube, Susan Wojcicki, e registrassem o nome Google, uma brincadeira com a palavra Gogol, que representa o número 1 seguido de 100 zeros. A página inicial, minimalista e branca, classificava os resultados de busca pela quantidade de links que apontavam para cada site, fazendo com que as respostas parecessem mágicas em comparação com os mecanismos de busca rivais. Em 2000, o Google já respondia a dezenas de milhões de consultas por dia e havia inserido pequenos anúncios de texto, chamados AdWords, ao lado dos resultados. Esses anúncios eram relacionados ao que o usuário digitava e as empresas pagavam apenas quando alguém clicava. Essa simples estratégia transformou cliques em dinheiro, permitindo que a empresa contratasse mais funcionários, expandisse seus servidores e mantivesse a busca gratuita para os usuários. O Google abriu capital em 2004, vendendo ações a $85 cada e levantando cerca de $1,67 bilhão, o que avaliou a empresa de 6 anos em aproximadamente 23 bilhões, um valor impressionante para a época. Com recursos frescos, comprou a pequena startup de dispositivos móveis Android em 2005 por $50 milhões e o site de vídeos YouTube em 2000. Ambos os negócios pareciam arriscados na época, mas se revelaram geniais. Hoje, o Android equipa a maioria dos celulares do mundo e o YouTube se tornou um negócio do tamanho de uma emissora de TV dentro do Google. Em 2015, o Google se reorganizou sob o nome Alphabet, permitindo que projetos ousados, como carros autônomos, iniciativas na área da saúde e balões de internet funcionassem de forma independente, enquanto o núcleo de buscas e anúncios continuava gerando receita. Nem tudo deu certo. A rede social Google Plus fracassou Farming the Kingdom's Vast Deserts. O objetivo não é apenas diversificar a matriz energética saudita, mas também garantir que a empresa continue relevante em um mundo que gradualmente reduz a dependência de combustíveis fósseis. Apesar dos investimentos em energias renováveis, o petróleo ainda é o coração do negócio. Aramco mantém uma das maiores reservas comprovadas do mundo, cerca de 270 bilhões de barris, e sua capacidade de extração é tão eficiente que consegue lucrar mesmo quando os preços caem. Enquanto outras petroleiras enfrentam pressões regulatórias e ambientais, a empresa se beneficia de custos de produção entre os mais baixos do setor, algo em torno de $3 por barril. Isso permite que ela continue gerando fluxos de caixa robustos, mesmo em cenários de mercado voláteis. A relação com o governo saudita, porém, é um fator que diferencia a Aramco de outras gigantes globais. Como empresa estatal, ela não opera apenas com lógica de mercado, mas também como instrumento de política pública. O Fundo de Investimento Público, PIF, da Arábia Saudita, por exemplo, usa parte dos dividendos da Aramco para financiar projetos ambiciosos, como a cidade futurista de Neom e a expansão do turismo no país.
Essa simbiose entre empresa e Estado garante estabilidade, mas também significa que decisões estratégicas muitas vezes refletem interesses geopolíticos, não apenas econômicos. Nos últimos anos, a Aramco tem buscado expandir sua presença global além da produção de petróleo. Em 2024, anunciou a compra de uma participação majoritária em uma das maiores refinarias da Índia, reforçando sua posição na Ásia, o maior mercado consumidor de energia do mundo. Também tem investido em infraestrutura de gás natural, um combustível considerado ponte para a transição energética, e em tecnologias de captura de carbono, que prometem reduzir emissões sem abrir mão dos hidrocarbonetos. Mesmo assim, o futuro da empresa está longe de ser uma certeza. A pressão por descarbonização cresce e governos ao redor do mundo estão acelerando metas de redução de emissões. A Aramco responde com um discurso de transição ordenada, argumentando que o petróleo ainda será necessário por décadas, especialmente em setores como aviação e petroquímica. Mas analistas questionam se essa estratégia será suficiente para manter a relevância da empresa nas próximas décadas. Enquanto isso, a Aramco segue como um gigante discreto, mas onipresente. Seus oleodutos e terminais movimentam cerca de 10% do petróleo consumido globalmente e seus lucros sustentam não apenas a economia saudita, mas também uma rede de investimentos que se estende da Ásia à Europa. Para muitos, ela é o símbolo de uma era que está chegando ao fim. Para outros, é a prova de que, mesmo em um mundo em transformação, o petróleo ainda tem um papel central. O que ninguém discute é que, quase um século depois da descoberta do primeiro poço em Dammam, a empresa continua sendo uma das forças mais poderosas e controversas do capitalismo global. Roadster's lançamento para 2008, Musk assumiu o controle da empresa. O carro, com autonomia de 390 km e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, provou que veículos elétricos podiam ser rápidos, desejáveis e viáveis. Mas o verdadeiro salto veio em 2012, com o Model S, um sedã de luxo que combinava desempenho esportivo com uma bateria capaz de rodar mais de 400 quilômetros. A Tesla não apenas vendia carros, vendia uma visão: acelerar a transição global para energias renováveis. Para tornar isso realidade, a empresa precisava resolver dois grandes problemas: o custo das baterias e a infraestrutura de recarga. Em 2015, inaugurou a Gigafactory no Nevada, uma parceria com a Panasonic para produzir baterias em escala industrial, reduzindo preços e aumentando a oferta. Paralelamente, instalou uma rede de superchargers, estações de recarga ultra-rápida, que permitiam aos motoristas recarregar 80% da bateria em menos de 30 minutos. Em 2016, lançou o Model 3, um sedã mais acessível, com preço inicial de $35.000. A estratégia funcionou. Em 2020, a Tesla entregou mais de 500 mil veículos, um marco impensável para uma montada. Enquanto dominava o mercado de carros elétricos, a empresa também investia em outras frentes. Em 2016, adquiriu a SolarCity, uma empresa de energia solar, e começou a vender sistemas de armazenamento de energia, como o Powerwall para residências e o Megapack para redes elétricas. A ideia era criar um ecossistema integrado: painéis solares gerando energia, baterias armazenando o excedente e carros elétricos consumindo essa energia limpa. Em 2020, a Tesla entrou na lista S&P 500, um reconhecimento de que não era mais uma startup, mas uma gigante da indústria. Os desafios, no entanto, não desapareceram. A produção em massa do Model 3 enfrentou atrasos e problemas de qualidade, enquanto a concorrência se intensificava. Montadoras tradicionais, como Volkswagen e Ford, lançaram seus próprios veículos elétricos e novas empresas, como Rivian e Lucid, surgiram com propostas inovadoras. Para se manter à frente, a Tesla apostou em automação e inteligência artificial. Em 2022, apresentou o Optimus, um robô humanoide projetado para tarefas repetitivas, e dobrou sua aposta no Full Self-Driving, FSD, um sistema de direção autônoma que, embora ainda em desenvolvimento, promete revolucionar a mobilidade. Em 2023, a empresa entregou mais de 1,8 milhão de veículos, um recorde, e inaugurou novas Gigafactories na Alemanha e no Texas. No primeiro trimestre de 2025, registrou receitas de $17 bilhões, com lucro líquido de $2,51 bilhões. Seu valor de mercado, que já superou o $1 trilhão em 2021, flutua conforme as expectativas sobre o futuro da mobilidade elétrica e da inteligência artificial. Para muitos, a Tesla é mais do que uma montadora. É um laboratório de inovação que desafia as convenções da indústria automotiva. Para outros, é um símbolo dos excessos do capitalismo moderno, com uma liderança polarizadora e promessas que nem sempre se concretizam no ritmo esperado. Independentemente da perspectiva, uma coisa é certa: em 2 décadas, a empresa transformou a maneira como o mundo pensa sobre transporte, energia e tecnologia.
O lançamento do Roadster em 2008, bem no auge da crise financeira global, quase levou a Tesla à falência. A empresa estava a semanas de fechar as portas quando Elon Musk assumiu o cargo de CEO, demitiu parte da equipe e garantiu um empréstimo de US$ 465 milhões do governo americano para manter as operações. O valor foi integralmente quitado até 2013, mas aquele momento crítico moldou a cultura da Tesla: crescer rápido ou desaparecer. O próximo passo foi o Model S, lançado em 2012, um sedã elétrico de grande porte capaz de acelerar de 0 a 96 km/h em 4,2 segundos e percorrer 426 quilômetros com uma única carga, ambos recordes na época. A revista Motor Trend o chamou de o melhor carro já fabricado e os primeiros compradores não economizaram elogios. Para atender à demanda por baterias, a Tesla se uniu à Panasonic e inaugurou, em 2014, a primeira Gigafactory, próxima a Reno, no estado de Nevada. A fábrica era tão imensa que os funcionários precisavam usar bicicletas para se deslocar entre os setores. Em seguida, veio o SUV Model X com suas portas asas de gaivota e, em 2016, o mais acessível Model 3, que acumulou 500.000 de reservas em apenas um mês. No entanto, a produção em massa do Model 3 mergulhou a empresa no que ficou conhecido como inferno da produção. Robôs travavam, a pintura saía irregular e, em determinado momento, Musk chegou a dormir em uma sala de reuniões para supervisionar os trabalhos. A situação só se estabilizou em 2018, mas a Tesla não se limitou aos carros. A empresa adquiriu a SolarCity para vender painéis solares residenciais, lançou a Powerwall baterias para casas e, em 2020, começou a entregar as Megapacks, unidades de armazenamento de energia capazes de abastecer pequenas cidades durante apagões. Paralelamente, todos os veículos saíam de fábrica equipados com o Autopilot, um sistema avançado de assistência ao motorista que hoje coleta bilhões de quilômetros rodados em condições reais para treinar a inteligência artificial da empresa. As fábricas se multiplicaram. Para driblar tarifas e reduzir custos, a Tesla inaugurou uma Gigafactory em Xangai em 2019, construída em menos de um ano, seguida por unidades em Berlim e Austin. Em 2024, a empresa entregou 79 milhões de veículos em um único ano, o maior volume já registrado por uma montadora exclusivamente de veículos elétricos, mesmo com a concorrência cada vez mais acirrada. O cenário, porém, esfriou em 2025. No primeiro trimestre, a receita da Tesla caiu 9% em relação ao ano anterior para US$ 19,3 bilhões, enquanto as entregas recuaram 13%, ficando em cerca de 337 mil unidades. A pausa nas linhas de produção para atualizações em todos os modelos contribuiu para o resultado, e a chinesa BYD ultrapassou a Tesla em vendas trimestrais de veículos elétricos, forçando a empresa a reduzir preços. Ainda assim, os investidores mantiveram a Tesla avaliada em aproximadamente US$ 1 trilhão, apostando que sua vantagem em software se converterá em lucros no futuro. Em junho de 2025, a empresa deu um passo decisivo com o lançamento do primeiro piloto público de robotáxis em Austin, no Texas. Esses veículos, classificados como nível 4 de autonomia, são capazes de realizar trajetos urbanos sem motorista, embora ainda contem com uma equipe de segurança a bordo para intervenções. Os passageiros solicitam o serviço por meio de um aplicativo e acompanham, por uma barra de luzes, as decisões da inteligência artificial em tempo real. A meta da Tesla é expandir o serviço para todo o país até 2027, transformando carros estacionados em frotas geradoras de receita. Nos bastidores, engenheiros treinam os cérebros dos veículos com milhões de horas de vídeo coletadas pelos próprios carros da Tesla. Para otimizar custos, a empresa desenvolveu o Dojo, um supercomputador personalizado que conecta milhares de chips proprietários como peças de Lego. Cada bloco do Dojo é capaz de processar 36 terabits de imagens por segundo, e o sistema completo, quando finalizado ainda em 2025, deverá rivalizar com os 10 supercomputadores mais poderosos do mundo. Em 2021, Musk apresentou o Optimus, um robô humanoide de 1,80 metros projetado para realizar tarefas repetitivas em fábricas. As demonstrações iniciais mostraram o protótipo dobrando camisetas, mas em julho de 2025, o projeto enfrentou turbulências. O vice-presidente sênior responsável deixou a empresa, a produção foi pausada e o design voltou à prancheta. A Tesla promete um protótipo mais avançado para 2026, além de um modelo de carro mais acessível, com preço estimado em US$ 25 mil, que poderia ser lançado no final do mesmo ano. A empresa também está em negociações para instalar uma fábrica na Índia. Independentemente de esses planos se concretizarem no prazo previsto, uma coisa é inegável:
A Tesla, que um dia implorou por um empréstimo para sobreviver, hoje é sinônimo de mobilidade elétrica, armazenamento de energia e, se suas apostas derem certo, de táxis autônomos